A gente volta daqui a pouco com mais notícias sobre o conflito, porque elas estão sendo produzidas agora em tempo real. Bom, e a gente vai agora com outra notícia, pessoal. A gente muda de assunto? Bom, a gente vai mudar. Estamos falando sobre as notícias de Israel e do Irã. Qualquer novidade, vocês podem acessar o nosso portal metrópolis.com. Mas antes da gente retomar esse assunto, eu te faço uma pergunta. Quem possui os direitos autorais de obras produzidas por inteligência artificial? Na última semana, o programa criado pela nova inteligência artificial do Google, Marisa Mayer, viralizou nas redes sociais pela semelhança das imagens com a vida real. A repercussão do programa de TV fictício foi tão grande que um programa de TV recriou essa personagem. Isso trouxe à tona um debate nas redes sociais. A quem pertencem os direitos autorais de uma produção feita por inteligência artificial? O advogado Matheus Pupi, especialista em direito digital e proteção de dados, é quem nos ajuda a entender esse assunto. Doutor Matheus, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Prazer estar aqui com vocês hoje. Isso é uma discussão bem nova, né, em andamento. Talvez a gente esteja vivendo na era de uma criatividade assistida, né? Porque discutir quem é o verdadeiro autor de conteúdos gerados por IA ainda está evoluindo, né? Já está em andamento algumas disputas ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda já existe alguma discussão, mas ainda bem limitada, né? Mas o ser humano, no final das contas, é quem idealiza a criação, né? Por meio daqueles prompts de comando, por meio das decisões estéticas, das decisões criativas, né? Mas, ainda assim, a gente está sujeito às plataformas que foram utilizadas, né? Como no caso do programa. E aí depende dos termos de uso que estão ali dentro, né, para a gente ainda debater se é uma copropriedade, se é propriedade da plataforma ou de quem de fato deu o prompt de comando no final das contas, né? Interessante que a gente está no momento que o judiciário está discutindo aí a responsabilização das plataformas digitais, se o conteúdo de terceiros deve ser responsabilidade delas também. E agora, com a inteligência artificial disponível para qualquer um que tem internet, vai ficar ainda mais complicado segurar a mão de quem está postando conteúdo. Mas eu confesso até, doutor, que eu fui vítima também de inteligência artificial. A gente estava conversando aqui até ontem no Metrópolis de um vídeo nosso que acabou sendo postado em um outro canal, com a mudança do meu rosto, da minha voz por inteligência artificial. E aí, quem é responsável por esse conteúdo? Esse vídeo, quem é o dono? É o Metrópolis? É quem fez a mudança do vídeo na rede social, por inteligência artificial? Quando a gente usa os parâmetros, né, anteriores ali, no caso, a sua própria imagem, que dá para ver, por mais que seja alterado ali, né, ainda assim existe uma propriedade e muitas vezes uma violação desse direito de imagem seu por trás, né? Porque, querendo ou não, se baseou em algo real ali, que já existia, né, para construir algo fictício em cima. E é muito perigoso também, né? Até mesmo por causa dos deepfakes ou de manipulações ali de voz, imagem, vídeo, que a IA hoje consegue fazer perfeitamente, né? Mas, quando é algo positivo, digamos assim, a gente tem que pensar que os modelos de propriedade intelectual atuais, eles não são compatíveis, né? Existe até um caso muito interessante de uma cantora norte-americana que disponibilizou a voz dela em troca de 50% dos royalties. Quem quisesse criar músicas usando a voz da cantora teria que pagar, em tese, 50% dos royalties. Então a gente abre um novo espaço para discussão e novos modelos, né, de coautoria tanto com as plataformas de IA e coautoria de quem usou as plataformas de IA para gerar o prompt ali e transformar, né, eventual, claro, sempre com autorização expressa, né, das partes, com uma transparência ali desse processo todo, né, que é para evitar as fraudes e os problemas que isso causa. E se eu me sentir lesada, é o assunto que a gente vem falando já nessa semana, se eu me sentir lesada com essa publicação, qual é o caminho que eu tenho que tomar? Infelizmente, hoje ainda é judicial, né? Acredito que em breve as plataformas devem disponibilizar, as próprias plataformas de IA, né, alguns protocolos, digamos assim, para denunciar deepfakes ou manipulações e adulterações, mas por enquanto a gente ainda precisa da via tradicional, né, notificação extrajudicial, judiciário, o que
ao meu ver, na era da conectividade, da velocidade da informação, não é muito assertivo, porque a gente sabe que espalha muito rápido, né? E às vezes, quando você conseguir uma medida, já se espalhou isso na internet com diversas plataformas distintas. Então, assim, a gente está num momento de transição. Então, as plataformas vão ter que criar meios ali e a gente pode ver, recentemente, até a própria da OpenAI teve uma mudança ali, não sei se foi uma mudança nos termos de uso dos parâmetros da IA, que a gente já não consegue mais alterar imagens de pessoas dentro da plataforma, né? Antes eles conseguiam editar fotos de pessoas reais. Hoje, o próprio chat dá a resposta travando aquilo ali e dizendo que ele vai contra as políticas da plataforma. Então a gente já vê que existe um movimento nesse sentido, né, para restringir os problemas que isso gera. Maravilha, continuemos lidando com as tecnologias, até porque não vai parar de ter avanço nesse sentido e a gente vai ter que seguir se adequando e tá aí, judiciários, advogados para nos ajudar aí em algum momento que a gente se sentir ofendido. Dr. Matheus Pupi, muito obrigada mais uma vez pelas informações, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, boa tarde, muito obrigado.